Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast High Tech. Eu sou Eduardo Lira e hoje estou extremamente feliz em receber essa lenda do automobilismo, Pedro Pimenta, mais conhecido como Pimenta. Cara, uma satisfação imensa. Muito obrigado. Estar aqui com você. Muito obrigado. Nosso humilde estúdio. Nada. Para falar sobre você. Eu nunca vi um estúdio tão bem equipado quanto o teu. Ah, que legal, cara. Que legal. E lenda é bondade sua, né? Na verdade, assim. culturalmente falando, lenda é quando o cara morre. Mas muito obrigado por receber essa menção vivo. Não, mas eu não me sinto merecedor dela. Não, mas tem muita história, né, Pimenta? Tem bastante. São 38 anos, afinal, né? Então, tem bastante história. Bastante então, coisa. Você vai contar pra gente. Vou tentar, pelo menos. E começou em 87. 87. Na verdade, começou um pouco antes. Eu comprei um kart para mim e um kart para o meu irmão. E fomos treinar, brincar lá em Interlagos. E aí eu já gostava, né? E despertou a vontade de correr. E aí eu entrei junto com o meu irmão em 87 na categoria novatos. E lá começou a minha carreira mesmo, efetivamente em 87. Mas 2 anos antes eu já brincava de kart lá no kartódromo de Interlagos. E de lá pra cá, kart, super stock, stockcar, old, enfim, conta pra gente um pouquinho aí dessa sua trajetória. Lira, eu vou falar uma coisa pra você, se eu olhar realmente pra trás, eu vou falar, cara, como é que tudo isso chegou, como é que eu consegui tudo isso daí? Na verdade é assim, primeiro você tem que ter muita vontade, e eu tenho muita vontade e uma paixão muito grande por automobilismo. Isso já é meio caminho andado, porque você se esforça um pouco mais, né? Você dedica 110, 120% da tua energia para atingir esse objetivo. E eu creio muito nisso, a força do pensamento. Se você realmente quiser, acontece. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui, aliás, eu sei, mas eu dei muita sorte também, porque o automobilismo, no início, eu achava que estava muito distante de mim. Como qualquer um de vocês acha que está muito longe, mas não está. É só você fazer a coisa certinha, ir para o autódromo, contratar não, mas conhecer alguma pessoa que possa te dar umas dicas. Eu não tinha nada, não conhecia nada, eu apenas fui... Você caiu. Eu caí, eu e meu irmão na categoria novatos e fomos lá. Então é assim, cara, o automobilismo ele é muito legal para quem é apaixonado. E o brasileiro é apaixonado por automobilismo. Você também tem uma carreira como coach. Sim. É isso? Você dá assessoria para o Daniel e para o Enzo Giafrati. É isso? Daniel Kellyman e o Enzo Giafrati. Positivo. Conta pra gente aí. Na verdade, o Pimenta Piloto apareceu em 87 nesse segmento. No kart. Em 90 eu passei para super stock, saí do muro, pulei o muro, do kartódromo fui para o autódromo. E lá permaneci até 96, isso foi em 90. O meu irmão, que é o Glauco, é o cara que conseguiu tudo. Sério? Se não fosse o Glauco eu não estaria aqui. Ele conseguiu o primeiro patrocínio em 90, para ele guiar. E aí eu fiquei sabendo, porque ele veio meio escondido de mim. Na verdade, a gente tá naquela época meio brigado. A gente não falava um com o outro. Ele é mais velho ou mais novo? Mais novo, 3 anos mais novo que eu. E aí, não, 2 anos. E aí um primo meu falou, teu irmão conseguiu um patrocínio, vai andar de super estoque. Falei, como assim? Não, ele fechou e tal. E eu fui falar com ele. E aí ele falou, eu fechei o patrocínio e tal, vai começar agora. E realmente estava tudo certo, ele fechou e foi na primeira etapa. Pegou fogo o carro. Na segunda etapa ele correu e o carro acho que quebrou, enfim, eu não sei o que aconteceu, não lembro. Aí eu falei para ele, deixa eu correr. Aí ele falou, não, mas eu tenho um contrato assinado, é eu que tenho que correr. Eu falei, não, mas a gente fala que você quebrou o braço, jogando bola. Aí deixa... Bom, enfim, ele ligou para o patrocinador dele, o Manolis, Baltadax, um grego, um cara muito gente boa, dono da Toffer, na época, uma fábrica de tecidos muito grande no Bom Retiro. E ele falou, não, tudo bem, pode pôr teu irmão lá para correr, não tem problema. E eu cheguei em 6º nessa corrida, eu fui pro pódio. E eu lembro que o Manolis, ele fretava 2 ônibus para pôr os funcionários dele para assistir corrida. Pô, aí eu em frente à galera, no pódio, e aí, enfim. Na terça-feira ele ligou e falou, daqui para frente eu gostaria que você corresse. Aí eu falei, cara, mas é o meu irmão. Ele falou, você conversa com ele lá, daqui para frente é você que vai correr. E aí eu conversei com o meu irmão, e o meu irmão tem uma luz muito grande, muito forte, e ele virou para mim e falou, eu sabia que isso ia acontecer.
Por isso até que eu relutei um pouco para você não guiar. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Mas essa é a tua vida. Então, até me emociono muito. Sempre que eu falo isso, eu não deixo de mencionar essa história, de contar essa história, porque para mim é muito forte. E aí eu passei a guiar. Em 96, eu fechei um patrocínio com a Vasca Rodas, uma fábrica de rodas aqui em São Paulo, e comecei a guiar na Stock Car. E eu fui o piloto revelação daquela época, o Hulk do ano, né? Venci a última corrida em Interlagos, na categoria B, chegando em sexto na geral, com 35 carros. Cara, para mim era um sonho, porque eu não conhecia pista alguma, eu só conhecia São Paulo. E Tarumã, a primeira corrida em Tarumã, que é a pista que eu mais gosto, uma pista mais rápida do país, eu fiz o 7º tempo na geral, primeiro da categoria B. E, cara, veio a Rede Globo me entrevistar local, quer dizer, foi uma coisa muito... É uma ascensão muito rápida. Muito rápida. Eu saí de um regional e fui para Stock Car, sabe? E tem uma história por trás disso, mas eu prefiro, numa outra oportunidade, contar, que é muito interessante também. Sim. Mas, enfim. E aí, eu comecei a guiar em 96, 97, final de 96, esse patrocínio não tinha acordo firmado por escrito, nem assinatura. Eu acabei perdendo esse patrocínio. E aí começaram a me chamar para acertar os carros dos pilotos que iam guiar em 97, 98. Então, eu virei um pouco, meio consultor dessas equipes. Até que me chamaram para guiar no Marcas em São Paulo, com um Gol em 2000 isso. Não, 99. E a primeira corrida que eu fiz, os Gol Bolinha estavam chegando e apavorando. E quem convidou para fazer uma corrida com ele foi o Mug, um cara super gente boa. Ele me colocou um Gol que ele guiava quadradinho. Então a aerodinâmica é pior do que o Gol Bolinha da época, mas ele fazia a curva de baixa muito melhor, porque ele era um pouquinho mais curto entre eixos. E quando o carro é mais curto entre eixos, ele contorna curvas de baixa velocidade mais rápido. Mas ele perde em curvas de alta e perde na reta. Então ficava uma... Ganha de um lado e perde do outro. E eu fiz a pole e ganhei corrida com esse carro, na primeira já, de cara. E aí ele me contratou para guiar para ele. Eu fiquei 18 anos nessa categoria. Legal. E vários pilotos como ele me ajudando. E aí eu virei coach em 2001 do Roberval Andrade. E era coach, porque aí eu mesmo montei minha equipe, tinha 6 carros, eu tinha 7, eu guiava um e fazia 6, eu preparava 6. E eu era coach dos pilotos que estavam no meu time, na minha equipe. Não, no Marcas e Pilotos. Tá. Só que eu não vendia essa minha expertise. Entendi. O meu conhecimento eu não vendia. Sim. Até que eu fui ver uma corrida de caminhão em 2001. E a hora que eu entrei no autódromo, um cara, que eu esqueci o nome, ele mexe com marketing, nunca mais ouvi. Ele falou, poxa, você chegou na hora certa. Falei, por quê? Ele falou, não, tem um piloto aqui que tá perdidinho, você vai ajudar o cara. O Roberval. Que era o Roberval, mas eu não conhecia. Sim. Eu fui ver um treino de caminhão, só para ver como é que era. E ele me apresentou o Roberval falou, porque eu nunca andei aqui a primeira vez, acho que foi essa a história. 2001, faz 23 anos isso. E aí eu falei, você tem rádio aí? Ele falou, tem, me dá o rádio. Eu pus o rádio, ele pôs o rádio dele, entrou no caminhão, eu falei, dá 3 voltas e vem pro box. E eu fui pra torre, e de lá, cronometrando, eu comecei a ver ele guiar, já vi que tava tudo errado. Aí nem esperei as 3 voltas. Falei, Roberval, entra pro box, eu preciso falar com você. E ele é um cara que guia muito, ele é bem rápido, um cara bastante inteligente e esperto. Inclusive ganhou esse último final de semana agora pela frente. Exato. E aí conversei com ele, falei, o West Senna está fazendo errado, tem que fazer assim, o Lago, o Laranjinha, enfim. Eu sei que eu tirei ele de 17º, se não me engano, para 4º no treino. Ele melhorou 4 segundos, ele estava virando 2,12, virou 2,8, um negócio, eu não lembro direito. E aí ele me contratou. E eu nem sabia quanto cobrar, essa era a verdade. Mas eu falei, tá bom, vamos. E aí fomos para Curitiba. E aí, desse Curitiba até 2013, eu fiquei com ele como chefe de equipe e técnico dele. Quantos títulos? Eu, com ele, bicampeão brasileiro e campeão sul-americano, junto com ele. Legal. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar com o Daniel Kellerman no caminhão e com o Enzo Gianfratti na Mercedes? Agora na Stock Car. A Stock Car. E também com o Alexandre Navarro na Fórmula Truck, que é uma outra
também de caminhão, mas é uma outra categoria. Então, o cara é piloto, o cara é coach, o cara é consultor, o cara é especialista e comentarista também. Eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei. E não é lenda? Em 2019, eu estava conversando com o Luke, que para mim é um dos melhores narradores que o Brasil tem, Luke Monteiro. Luke Monteiro. E aí eu estava conversando no motorhome ali em Campo Grande, em 2019. Foi a primeira vez que a HB20 foi correr lá. Foi a estreia que o Daniel Kellerman montou essa categoria. Em 2017, 2018, ele virou para mim e falou, eu vou montar uma categoria, o que você acha? Eu falei, cara, a hora que você montar, eu mesmo coloco 20 pilotos aí que eu tenho certeza que vai explodir. Porque o regional custa X, o brasileiro custa 10 mil vezes X. Então tem uma lacuna entre o piloto que quer sair do regional e tentar alguma coisa, ele não tem dinheiro. Ele não tem budget para poder suprir o compromisso de pagamentos de um brasileiro, entendeu? E o Daniel colocou uma categoria nesse vácuo. Tanto é que hoje ele tem 95 HB20 correndo. Cresceu demais. Mas fez a coisa certa. O Daniel além de Daniel é piloto, Midas. Onde ele põe a mão, vira ouro. O Daniel é um baita executivo. Um cara muito gente boa. Teve há um mês aqui com a gente. Então é legal, isso, cara. E aí eu virei coach. Legal. Aí eu comecei a vender o que eu aprendi com muito suor. Gastei muito pneu slick travando para acertar o S-Sena. Aí eu comecei a vender esse produto. Nós vamos voltar agora na linha do tempo e lá para 87. Vamos lá. Como que você começou no kart e o que te levou a partir dali a escolher isso para a vida? Então, Pedro, isso aí é uma coisa que vem da gente, né? Tá dentro da gente. A minha família, ninguém faz isso, só eu. O meu irmão, eu e meu irmão gostamos disso, meus sobrinhos gostam também. Mas quem levou isso como profissão foi só eu. E eu tinha uma loja de carro na época, fiquei 25 anos com loja de carro, até o trabalho, coach, piloto, supri todos os compromissos financeiros. Aí eu vendi a loja de carro e fiquei só com automobilismo. Fora isso, hoje eu também tenho uma pequena distribuidora de trava, óleo para motocicleta. Mas enfim, o meu forte é automobilismo. Então, tudo que eu aprendi, hoje eu passo para outros pilotos. E é muito legal, hoje eu sei o que um professor sente. E eu não sou professor de nada. Eu falo para os pilotos, eu não sou teu professor. Eu passo apenas aquilo que eu faço na pista. Então eu freio desse jeito, eu estou te passando o jeito que eu freio. E geralmente, graças a Deus, dá certo, então os caras compram essa ideia. E, enfim, então em 87, quando eu comecei no kart, eu comecei a ter bons resultados. Mas é muito difícil no kart você conquistar patrocínio. Eu estou quase impossível, porque a visibilidade do automobilismo hoje é melhor, mas na década de 80 era horrível. Então hoje você tem podcast, hoje você tem as mídias sociais, hoje você tem um celular que você grava, enfim, milhares de pessoas vão te assistir. Então, não tinha nada disso. Então, como é que você vai vender o quê? Que produto que você vai vender? Sim. É você mesmo. Aí você não tem nem nada para falar, eu ganhei, eu apareço. Não tem nada. O cara vai... Se não for teu amigo, esquece. Ele não vai te dar um centavo. E o network, que hoje é muito forte para você conquistar um patrocínio, o que é o network? É você fechar com o empresário um esquema de patrocínio onde você abre o caixa dele, tira R$1 com a mão esquerda e com a direita devolve 2. Pronto, fechou o negócio. Para ele, você não precisa nem ganhar a corrida. Por quê? Está fechando a conta e está sobrando um dinheiro. Para ele tá legal. E o nome dele está estampado no carro. Se você ganhar a corrida, é um melhor ainda. É um upgrade, é um plus no negócio. Então, não tinha nada disso. Então, para quem conseguiu conquistar alguma coisa naquela década, naquela época, é herói. E eu me sinto um herói porque eu sobrevivi. Mas, como eu te falei antes, em off aqui, Deus me ajudou muito e me ajuda demais. Porque a cada momento, quando eu estou terminando um ciclo e patrocínio acabando, ele me coloca na frente uma pessoa que me apoia, me ajuda, que vira de novo o meu motor para eu continuar andando. Se atrai. Atualmente, Daniel Kellerman faz muito isso por mim. Daqui a pouco nós vamos mandar um recado pro Daniel. Ao longo da tua carreira, contato com kart, com caminhão, com stock car, tem alguma que foi mais desafiadora, Pimenta, que você acha que de repente te pegou mais assim?
Olha, em 95, o Daniel Gianfratti, pai do Enzo Gianfratti, me chamou para guiar um protótipo junto com ele, um MCR Turbo. Um carro que nunca havia guiado um protótipo, sempre turismo, né? E era um carro muito rápido. Eu chegava, final de reta, 275 por hora. Na chuva, 268. É um carro muito rápido mesmo. E o freio dele, muito ruim. Ou seja, ele tinha rodas e freios pequenos para velocidade. Hoje não, hoje está muito... Esses carros que você vê de endurance hoje é muito melhor do que aquele que eu guiei. Mas aquele que eu guiei foi o precursor dos carros de hoje. Então, isso foi um desafio enorme, porque o câmbio era um DG300 da Fórmula 1 da década de 70, era o H invertido. Então, eu tive que reaprender a guiar de uma forma muito mais rápida, mas sem erros, porque errou ali é bomba. Você bate o chifre no muro e se mata, porque é muito rápido o carro. E o H invertido era um outro processo que eu tinha que aprender, porque a primeira normalmente é para frente, e lá era para trás, como se fosse uma segunda. Então, as primeiras descidas de reta, eu vim olhando o câmbio e falei, e agora? Para onde eu tenho que pôr? Tem que se reprogramar. Exatamente, mas foi legal. Agora, melhor que esse carro é a Woodstock, que eu guio atualmente. Eu costumo falar que essa câmera está em mim, né? É o pior carro de corrida mais tesão que eu já guiei na minha vida. Não freia, não faz curva e anda muito. Passa dos 220 por hora na freada do Senna. Então é um carro que tem uma traseira leve demais, desarma muito, você tem que vir fazendo contra-esterço direto. Esse é o carro que, para você guiar rápido, você tem que ser agressivo, mas prudente ao mesmo tempo. Legal. Então tem que ter um jogo de cintura bem grande para guiar esse carro. E como é que foi de piloto para coach, para consultor... E essa vontade, porque o consultor e o coach, ele leva aquilo que ele sabe. Né? Verdade. Para a melhor performance do outro. O porquê disso, Pimenta? O coach aconteceu justamente quando... Nesse lance do Roberval. E aí começaram a me chamar, porque o Roberval me deu visibilidade. Antigamente aparecia... Antigamente não, era a Bandeirantes ao vivo. E a Bandeirantes inevitavelmente ia nos boxes do Roberval, porque a gente estava sempre na frente, e como eu era o chefe de equipe, eu era entrevistado. Então isso eu acabei na época, na década de 2000, ganhar um pouco de notoriedade. E os outros pilotos começaram a me enxergar como um coach que dava resultado. E aí começaram a me contratar. Eu já fiz coach para vários pilotos da Stock Car. O próprio Felipe Jafone, na primeira entrada dele Mito, né? Inclusive o Felipe, ele foi um dos pilotos que eu fiz coach logo quando ele entrou na Truck. Hoje ele é tricampeão, e o primeiro treino dele na equipe do Roberval, e o Roberval falou, fica com o Jafone, que ele precisa entender o caminhão, você ajuda ele, né? E eu deixo aqui esse primeiro treino, eu faço sozinho sem você. Eu falei, tá bom. E aí eu conversando com o Jafone, ele falou, Pimenta, esse primeiro treino não preciso saber de tempo. Ele me ensinou uma coisa que eu não era assim, eu mudei um pouco. E a gente vive e aprende, né? E com ele eu aprendi um negócio muito legal. Ele saiu do box e começou a andar muito lento, muito lento. E era treino oficial. Treino oficial aparece na tela né, o tempo que o cara faz é onde ele se encaixa, se é em primeiro, se é em último. E ele em último, óbvio, estava lento. E era com 40 minutos de treino, ele era o último. E ele andando devagar. E eu falei, cara, é assim, ó, nós somos o último, você tá virando tanto, toma 5 segundos do primeiro, que eu acho que era o Roberval ou o Beto Monteiro, um dos dois. Ou até o Fogaça. Aí ele falou, Pimenta, eu não quero saber do tempo, eu só quero entender o barulho desse caminhão, o que acontece, como é que freia, o volante. Ele me ensinou uma coisa que eu não fazia, porque eu sentava numa equipe nova, num carro novo, eu já sentava e mandava o sapato. Então eu sou assim, eu ia para depois retroceder um pouco. Você focava na performance. Ele queria entender o... E ele queria... Aí quando eu fui contratado para guiar na Woodstock em 2017... A primeira entrada que eu dei na pista, eu falei para os caras, não quero saber do tempo. Eu imitei o Jafone. Falei, não quero saber do tempo. Deixa eu entender esse carro primeiro. E eu fiz exatamente isso. Só que no final eu não fiz igual o Jafone, eu mandei o pau. E eu fiz o segundo tempo tomando acho que 2 décimos do primeiro. Então foi muito legal, eu me adaptei muito bem. Mas o Jafone me ensinou muito com essa
esse trabalho que ele fez. Mas enfim, Você divide... e hoje eu passo para frente. Legal. Isso. Vamos mandar um recado pro Jafone aí. Mais do que isso, já falei que ele me ensinou, é um baita recado, não é, Felipe? Eu te acompanho aí aos... Mas além de um ótimo piloto, é um excelente comentarista. Eu gosto dele. Tá mandando super bem, conhecimento absurdo. Né? Pedro, hoje você é coach do Daniel Kahneman e do Enzo. Isso. Conta um pouco pra gente aí, né? Quais são os principais aspectos que um coach trabalha com 2 pilotos? Tá. Legal, galera. E depois eu queria contar como é que eu conheci o Enzo e como eu conheci o Kahneman. Mas os principais... Repete a pergunta que eu... Os principais pontos... Pois não. Porque assim, esse lance do coach... pro mundo automotivo. É legal as pessoas saberem um pouco desses bastidores, né? Quais são os principais pontos que um coach acaba ajudando ali no desempenho de um piloto? Legal. A primeira coisa que um coach tem que conquistar é o coração do piloto que ele vai fazer o coach. Porque se o cara não tiver empatia, a voz dele chega no rádio com... O cara fala, puta, esse cara falou de novo, atrapalha ele. E ele não tem aquela... Não é agradável ao piloto, o piloto acaba não tendo uma performance boa, porque ele não quer falar com o cara. Então a primeira coisa que tem que ter, e eu falo muito isso, como é que você quer que eu converse com você? E eu aprendi isso durante a minha carreira de coach. E eu tento me moldar o cara, porque o cara que está guiando, quando ele pede um coach, ele não tem tanta experiência assim. Então, por que ele contrata um coach? Para cortar caminho. Ele gasta um dinheiro, mas ele... Eu costumo falar que, sem ser prepotente, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não me entenda mal. Mas eu sou o segundo mais barato que o piloto pode ter. Por quê? Vamos supor que ele está virando 2 minutos. E ele tem que virar 1 minuto e 58 segundos. Ok? 2 minutos não é bom, é ruim. Ele está 2 segundos atrás do primeiro colocado. Eu olhando ele guiar, qualquer coach que guie, ele olhando o cara guiar, ele vai detectar problemas naquela curva, naquela outra curva, aí ele arruma o cara, virou 59. Ele não precisou trocar pneus, colocar pneus novos, que oferece uma performance melhor para conquistar 1 minuto e 59. Ele não precisa diminuir a quantidade, aumentar a quantidade de voltas para aprender a fazer aquilo que eu passei para ele em 10 segundos, que se ele andar mais, ele gasta mais pneu, mais combustível, o amortecedor esquenta, logo vai ter que revisar, entendeu ou não? É o detalhe que foge à máquina. Exatamente. Então, por exemplo, no Ayrton Senna. O Ayrton Senna, todo mundo vem muito rápido na primeira perna e mata a segunda. Mas o mais importante é a segunda. O cara novo não entende isso. Porque é aí que ele retoma? Porque a segunda perna, ela antecede uma reta. A primeira perna, ela antecede a segunda perna. A primeira perna não presta para nada, a não ser parar o carro e entrar bonitinho, quietinho, mas na segunda o cara tem que ser leão. Mas assim, eu sou suspeito, porque eu também sou mentor de empresários, então trabalho com treinamento, então às vezes um detalhe que você passa muda tudo, né? Exatamente. Fala, cara, muda isso aqui, ó, só muda isso. Então, se o piloto não tiver com o coach a sinergia, o cara escuta e fala, olha, a segunda perna manda o pau, mas na primeira segura um pouco, o cara vai falar, putz, esse cara, eu não aguento. Então, a primeira coisa é isso. A segunda é você conseguir fazer com que ele realmente conquiste aquilo que ele estava querendo, que era ser mais rápido durante uma volta. Conseguiu isso, aí ele acredita em você piamente. Aí se você falar para ele, ó, se enfia naquele buraco lá, porque vai vir mais, ele vai se jogar. Entendeu, não? Legal. E o Enzo, Daniel Kahneman, todos que eu fiz, aconteceu isso, graças a Deus, entendeu? Eu não tenho na lembrança nenhum que não deu liga, sabe? Eu não fui uma pessoa agradável, mas eu sou uma pessoa muito dura, muito rígida. Eu não vou lá para tomar o dinheiro do cara. Eu vou para ganhar o dinheiro. É diferente. Tomar e ganhar. Eu vou para ganhar. E para ganhar, você tem que se doar. Né? Você não vai lá enganar. Eu não vou dar tapinha nas costas porque ele... Falar o que o cara quer ouvir. Exatamente. Entendi. É isso aí. Eu sou muito assim. Legal. E qual a tua experiência? Como é que você vê a evolução hoje no automobilismo no Brasil? Muito grande. A gente estava até falando sobre isso nos bastidores, né? Muito grande. Olha, eu divido assim, ó. O divisor de água chama-se Carlos Cole.
Eu corri contra o Carlos Cole na Super Stock na década de 90 e corri com ele também na década de 90 na Stock Car, quando os carros nem ômega eram Opalas travestidos com aquela bolha horrível, mas enfim. Como a Chevrolet se desligou da Stock Car, os pilotos da época se uniram e falaram, vamos desconfigurar o Opala. Então eu corri com esse carro que era uma bolha diferente do Opala. E aí a Chevrolet voltou, graças a Deus, entendeu que o esporte é muito legal, ainda mais uma fábrica, uma montadora, e eu tenho muito orgulho até de ter um Chevrolet na minha casa, que eu gosto muito desse carro. É uma marca, e corro com o Woodstock, que é Chevrolet. Mas enfim, aconteceu que o Carlos Cole deixou de ser piloto, montou uma associação que eu fazia parte, era o Carlos Cole, o Ingo, o Paulo Gomes e eu. E tinha mais um lá que eu não lembro quem era. Isso foi em 96, que aí já era a era ômega. Desta época para cá, mudou o automobilismo. O Carlos Cole disse o seguinte, quem ganha dinheiro numa equipe? Os mecânicos. E por que o piloto não ganha? Se é ele que coloca no asfalto todo o trabalho que vocês fizeram, por que ele tem que pagar a conta? Não. Ele vai ter que ganhar dinheiro também. Então, ele mudou a cultura. Então, hoje em dia, tem muitos pilotos que ganham dinheiro. Na época, eu já ganhava. Mas como é que eu ganhava? Precisava de R$1.000, é hipotético, tá? Para correr. Eu conseguia R$1.200 para correr. 200 era meu. Eu fazia o meu salário. Ah, entendi. Ah, eu consegui 900, pus do bolso 100. Se eu conseguisse empatar, era glória. Entende isso? Mas conseguisse uma gordurinha. Mas se uma gordurinha dava para... Legal. Então, é assim que funciona. Legal. De 96 para cá, eu creio que o Carlos Cole tenha sido o divisor de água. E de lá para cá, vieram muitos promotores de corrida muito inteligentes. Um deles é o Daniel Kahneman, que montou, que é meu amigo particular, e montou a HB20. O outro é o Denner, da Porsche. O outro é o Thiago Marques, outro amigo meu da NASCAR, que está trazendo a NASCAR americana, é um braço da NASCAR aqui para incentivar e para fomentar esta categoria e com isso fazer com que o automobilismo brasileiro melhore ainda mais. Olha que legal, pessoal. Ele está trazendo uma história, porque a gente vê hoje, né? E a Band fomenta muito o automobilismo no Brasil, né? Sim. Eu assisto muito por conta disso. Agora vamos fazer o seguinte. Manda bala. Vamos sair. Vou te tirar um pouco de dentro do carro. Ok. E a gente vai voltar para poucos anos atrás, porque a gente soube aqui do Covid. Como é que foi tudo isso aí, Pedro? Eu vou contar rapidamente, porque é uma passagem muito ruim da minha vida. Eu estive para morrer. Na verdade, em 2020, só para vocês terem uma ideia como é que eu fiquei. Em 2020, eu ganhei a minha última corrida. Eu não venço desde 2020 até agora. E quase venci a última, mas o Thiago Lourenço não me deixou vencer. Eu estava assistindo aí. Inclusive viralizou essa imagem. Quase 700 mil pessoas assistiram, eu nem acredito nisso. Legal. É uma coisa muito legal. Mas enfim, em 2020, dezembro de 2020, eu ganhei as duas corridas. Uma de manhã com sol, à tarde com chuva. Pela equipe, carro do Daniel Kahneman, pela equipe RTC Motorsport do Rodrigo, um cara excepcional, um grande preparador. E eu guiava para eles, o carro do Daniel e o motor do Rodrigo. Em fevereiro, eu entrei no hospital. Eu achei que era, como é que fala? Uma gripe. E fui para o hospital e o médico falou, não, o senhor tem uma gripe. Pode ir para tua casa, toma esse remedinho. E eu só piorei. Falei para minha mulher, eu tô com o remédio errado. Vou de novo no hospital. Uma outra médica. Ela falou, o senhor não sai daqui mais, o senhor está com Covid. Em uma semana, o meu pulmão, que talvez naquele dia que o cara falou que era uma gripezinha, estava tomado por uma porcentagem pequena do Covid. Quando eu voltei lá, em uma semana, eu estava com 80%. Comprometido. Comprometido e 77% no dia seguinte, quando queriam me entubar. Mas aí eu passei 15 dias na UTI, no hospital, sendo 8 na UTI.
não podia ver ninguém. Na verdade, os médicos nem sabiam que dá para gente. Eles davam lá porque era o trivial, mas não sabiam. Até o médico depois falou isso para mim. Nós estamos tão perdidos quanto você, que não sabe nada de medicina. Mas eu sobrevivi por causa de uma máscara chamada VNI, ventilação não invasiva. Ela me propiciou a vida. Por quê? Ela toma todo o rosto. Eles fecham aqui com o velcro, apertam um botão e começam a mandar oxigênio puro a cada... Aí eu aprendi isso. Porque quando bateu o velcro aqui, eu fiquei sem ar. Ela falou, não, peraí. Tipo fobia. Não, eu não tenho fobia. Eu não tenho. Eu tenho. E quem tem não fazia essa máscara. E chegaram a morrer por causa disso. Sim. Ou entubar. E entubar não era legal. Não era. E aí o que aconteceu? Ela falou, não, calma, fisioterapeuta. Apertou o botão, pum, ar. Aí passado meia hora, eu entendi que a cada 2 ou 3 segundos ia ar para mim. Passado mais um tempo, na segunda vez, eram 2 vezes de 1 hora que eu fazia. Passado a segunda vez, eu me toquei que a cada 3 segundos não era verdade. Aí a hora que eu expirava, o sensor entendia que eu parei de expirar, aí ela mandava. Aí eu dominei a máquina. Aí eu punha todo o ar sujo pra fora. Nem doente você esquece a máquina. Cara, porque eu gosto de dominar a situação. Eu falei, cara, eu dominei a máquina. Aí eu expirava, assoprava, fazia um tipo assovio e ia tirando o ar sujo de mim, aí ela mandava o bom. Na terceira oportunidade começou a me doer, porque apertava muito aqui o velcro, né? É tipo cabresto, igual o cavalo. Aí eu soltei esse cabresto para soltar um pouco. Quando eu soltei, a máquina começou tudo a pitar, acender. Aí eu pressionei Quando eu pressionei, a máquina parou. Eu falei, agora você está na minha mão. Agora eu tô te guiando. Ela ia ar quando eu queria e não tinha mais a dor aqui. Ela me salvou, porque eu fazia mais de 1 hora. Eu fazia 2 vezes por dia, 2 horas cada uma. Foi isso que me salvou. Legal. E quando eu voltei, eu liguei pro Rodrigo, falei, Rodrigão, como é que tá o carro? Tá tudo bem? Ele falou, pô, Pimenta, foi ótimo te falar com você. Mas, infelizmente, o Daniel vendeu o carro e eu coloquei outros pilotos no teu lugar. Porque as mensagens que chegavam de você para mim é que você estava quase morto. Oh, meu Deus. É verdade, sim, é verdade. Sim. Eu falei, cara, eu faria igualzinho a você. Eu estava tão ruim, que eu fiz um testamento para minhas filhas quando a médica falou que eu ia pro... Eu tenho até hoje aqui. Sim. Eu fiz um testamento para elas, dizendo onde estão as coisas, o número do banco, sim, tudo. Porque ou eu saía de lá andando, ou eu saía carregado. E eu sou um cara muito pé no chão, eu não fico me enganando. Floreando. Não fico. Legal. E foi assim, graças a Deus eu tô aqui, mas, cara, vocês estão ouvindo um monte de bobagem eu falando. Nele aqui. Cara, conta pra gente do Brabo 51. E é legal porque acho que essa comparação, né, de um Opala, e hoje a gente sabe que o Stock Car, até com essa nova configuração, acho que é legal entrar nessas diferenças do Opala para um Stock Car. O Stock é um carro raiz, não tem tecnologia embarcada nenhuma, pneus radiais, um baita motor forte, tem 310 cavalos, chega a 288 na roda, é muito forte. Um carburador, uma Weber, um comando bom, enfim, é um carro forte, mas com freios, para você ter uma ideia, o meu freio é de Brasília, é de D20 na frente e de Brasília atrás. Hoje tem carros lá com freios, o Willwood e isso. Ou seja, não tem tecnologia... Nenhuma. E é isso que eu gosto. É braço? Eu gosto disso. É braço? O carro tem que vir de lado. Você tem que ter um pouco de coragem também, mas... dosado com a técnica. Mas enfim, eu adoro esse carro. É o carro mais legal que eu já guiei até hoje, porque ele é divertido, ele vem de lado, é difícil brecar, é muito bacana. Então é um carro sem tecnologia. A Stock Car é muito diferente. Então vamos começar pelo eixo traseiro. O Old Stock é eixo rígido. Você não consegue dar cambagem, não consegue dar caça, não consegue fazer nada. Ele está lá. Você põe as rodas e acabou e vambora. O que você consegue fazer? Amortecedor e mola. Você põe ele na altura certa e põe amortecedor e mola de competição. Aí sim. Mas o Stock Car, além de mola e amortecedor de competição, ele tem uma grande quantidade. Estou falando isso na traseira, porque o Old Stock na traseira não dá para fazer nada.
Lá na Stock Car, você consegue dar cambagem, caster, alinhamento, você pode convergir, divergir, você pode fazer o que você quiser. Renque, tem a asa, freios. O que para um Stock Car é brincadeira. É isso, inclusive, que um piloto que nunca guiou um Stock Car vai guiar o Stock Car, ele freia muito antes, porque ele acha que não vai parar. Que você chega a quase 250 por hora. É muita coisa. Eu, por exemplo, isso é legal vocês saberem. Aonde é que eu tiro o pé para frear no Ayrton? Em que metragem? Em que posição da pista? Então, a hora que a placa de 100 metros, ela fica escondida atrás do meu retrovisor. É o meu ponto de... Que já é muito dentro da curva. Para eu parar o carro, eu tenho que chacoalhar tudo, rezar 2/3, Ave Maria, segurar, meter marcha, ele para. Sabe aonde tira o pé do Stock Car? Depois que passa a placa do 100. E o carro faz assim, brum, parou e entra... com muito mais velocidade dentro da curva do que eu. Entendeu, não? Então, a tecnologia embarcada num Stock Car é muito alta. E agora, com os carros novos, o SUVs, vai ser muito mais rápido. Eles estão 2 segundos mais rápidos. Então, é muito mais tecnologia do que o Stock Car. Imagina, então, do que o Old Stock. O Old é raiz. Mas eu vou te falar, se pegar piloto da Stock Car, pôr no Old, eles vão falar, não, isso aqui é uma delícia, eu quero continuar guiando aqui. Legal. E, assim... Uma coisa que é bacana, por exemplo, eu sou piloto de carro de rua. De rua. Apesar de estar muito envolvido agora no automobilismo também. Mas acho que a galera que nunca entrou num autódromo, a galera que nunca entrou num carro de corrida, daqui a pouco a gente vai até falar sobre um sorteio para estar com você. Quais as principais diferenças? De um carro de rua para um carro de corrida? Então vamos lá. Pontua 5 aí. Vamos lá, Pedrão. Vou anotar. Mola. A mola tem... normalmente 150 milímetros de altura, que é 15 centímetros. De um carro de rua. De um carro de rua é mais. Ela é maior, ok? Ela tem uma flexibilidade, uma pressão muito menor do que de um carro de corrida. Carro de corrida, então vamos supor, carro de rua tem 25, tem 10 centímetros a mais, é desse tamanho aqui. O de corrida é esse tamanho aqui. Então mola 1, legal. Mola é 1. A pressão dessas molas mudam muito. Então, por exemplo, mola de um carro tração dianteira que você coloca na frente tem 700 libras, ok? Na traseira vai ter umas 140 libras. Um carro de rua nem pensa nisso, porque senão fica desconfortável guiar, ok? Legal, então mola 1. Mola 1. 2, amortecedor. Os amortecedores são de competição. É um amortecedor que tem cargas diferentes, tanto para afundar quanto para abrir. Então, quando fala afundar, a gente dá o nome de bump. Para abrir, a gente dá o nome de rebump, que é o ribaldi. Então, tem muitos amortecedores que tem, por exemplo, o truck do Daniel Kellerman, que eu ajudo a dar consultoria e preparar o caminhão nas corridas, eu mexo no setup de... Então, o Daniel fala para mim, Pimenta, o caminhão está muito traseiro. O que quer dizer muito traseiro? Quando ele dá motor, a traseira vai desarmando. Aí eu vou lá e mexo nos amortecedores no ribaldi. Eu diminuo ou aumento a força dele, dependendo da situação e da pista. Interessante. O amortecedor é o segundo. Terceiro? Terceiro, pneus. Normalmente, os pneus são slick. Então, para você tirar... Isso eu estou dizendo de uma Stock Car, por exemplo, né? Então, a Stock Car envolve essas 3 coisas. Num turismo, por exemplo, no HB20, é pneu radial que usa na rua. Mas tem uma calibragem diferente. Então, isso é muito importante nessa categoria e também na Stock Car. Se você errar na calibragem, Stock Car, por exemplo, usa 20 libras na dianteira. Tem que ser preciso isso? Tem que ser preciso. Tem que ser preciso. Cara, que interessante. Logo de cara, quando eu comecei com o Roberval na década de 2000, eu falei para os caras, coloca X libras aqui. Vamos falar. É mentira isso que eu vou falar, não é essa, mas eu também não vou passar para vocês o que eu uso. Mas vamos falar, hipoteticamente, mentirosamente falando, põe 100 libras aí na frente. Aí eu pedi pro cara fazer esse favor, põe 100 libras. Aí o cara foi lá e pôs. Logo depois eu peguei o calibrador e fui lá. Tinha 98 de um lado, 95 do outro, 102. Chamei o cara e falei, cara, mas para caminhão não precisa. É 5 toneladas, 2 libras, cara. É carro de corrida. Eu falei, não é caminhão que leva grão, cara. É 220 por hora que pega isso aqui. O cara chega na curva a 110. Quem diria, né? Que um detalhe pequeno se torna tão relevante. Não é um detalhe.
São vários detalhes juntos Sim. que eles unidos fazem a diferença ou não. Seguindo a linha. Quarto ponto. Quarto ponto, aerodinâmica, altura. Se você não tiver um carro com aerodinâmica boa, você tem que mexer na altura. Então, por exemplo, todo carro de corrida é assim, ó. A frente é mais baixa do que a traseira. Aí você me pergunta, por quê? Óbvio, nós estamos lutando contra o ar. O ar está aí, para todo mundo, é igual. Basta você fazer algo que fure o ar, penetre o ar com mais facilidade. Legal. Então, esse tipo de diferença da frente para trás é também por conta disso. E por último? Apêndices aerodinâmicos. Num carro de corrida você não vê asa, você não vê spoiler, você não vê nada. Num carro de corrida você vê. Você já viu carro de rua? A não sei para enfeitar, né? Eu não acho que fica bonito. Eu acho feio também. Mas eles põem. Poucos põem. Mas carro de corrida tem que ter. Para ter o downforce. Tanto na frente quanto na traseira. Tem carros, por exemplo, como a HB20, que é um carro muito parecido com o de rua, muito. Ali mexe só em mola, amortecedor, alinhamento, altura e o motor um leve upgrade. E, hoje em dia, o câmbio semiautomático, que é pedal shift. Então, aqui na esquerda você reduz e na direita você sobe que é muito bacana. Olha que legal. É bem legal, bem legal. Olha, para quem quer correr, já tem algumas dicas aí. Copa Hyundai HB20 tem 3 categorias dentro dela. Tem a Pro, que é para os mais experientes, a Elite, que é os que estão chegando na Pro, e a Super, que o cara que nunca guiou nada pode ir lá correr. Fala lá com o nosso CEO, que é o Daniel Freire, dá uma ligadinha lá na H-Racing, ele vai te colocar num carro de corrida num preço bem bacana e você vai estar conosco pelo Brasil inteiro. Acho que eu vou nessa aí, hein, Marcelo? Então tá convidado. Quando a gente fizer um treino para degustação, que existe isso, eu vou chamar vocês. Vou falar agora olhando para você e para você. Eu quero Mas ir lá, vocês têm coragem de acelerar? Eu vou, hein? Eu vou. Se amarelar, não é meu amigo, hein? Ó, eu vou mandar especialmente isso pro meu amigo Kleber, pro meu amigo Thiago e pro meu amigo Vini. Ó, tô sendo convidado pra correr de HB20, eu vou. É isso aí, ó. Eu piloto bem, eu sou rápido. Ô, Daniel Freire, eu tô colocando um doce na boca de um cara aqui, ó. Valeu. E com essa tua experiência de preparador, de consultor, além do detalhe, a gente sabe que alguns produtos são imprescindíveis para um bom desempenho do carro. E legal que você estava agora ali falando de high-tech, você estava ali nos bastidores, você pôde conhecer um pouco dos produtos. O que você destaca, inclusive dos produtos high-tech, assim, para um bom desempenho de um veículo? Bom, a primeira coisa, eu fiquei 1 hora aqui, antes de eu entrar no ar, eu vi o dono, o Rogério Fragata. É Fragata? Fragata. Bater um papo com o Lira aqui e digo a vocês o seguinte, essa empresa, ela é familiar, mas com uma gerência muito grande de consultores gabaritados para que eles chegassem a esse posto de um dos melhores fabricantes de adesivos, de aditivos e de freio, óleo de freio que eu uso no meu carro de corrida e vocês encontram para usar no carro de rua em qualquer lugar. Um dos melhores, se não é o melhor do Brasil atualmente. Por que eu falo isso? Porque o freio é muito forte. Eu chego a 220 por hora no S-Sena, eu mando o pé da direita no freio muito forte. Então eu tenho S-Sena, Lago, Laranjinha, Szinho, Pinheirinho não freia muito forte, Bico de Pato e Junção. São 6 freadas por volta. São 12 voltas, multiplica aí e vê quanto dá de freio. Esse freio aqui não frita. Quando frita, entra ar no sistema. Você vai ter que ir depois no teu mecânico para poder sangrar. Então, Lira, um dos melhores, se não é o melhor, é esse DOT 4 da High-Tech. Que eles têm. Quando eu cheguei aqui e conheci o dono, o Rogério, eu falei para eles, vocês têm hoje um produto ou alguns produtos de muita qualidade. Muitas. E é isso que importa. Muitos. E esse radiador aqui, eu também uso junto com o radiador da Real Radiadores, que é meu não, é apoiador da categoria, mas é o melhor radiador que eu usei até hoje em quase 40 anos de pista. Legal. Então, Real Radiadores, com radiador top, High-Tech. aliado
e casado, vamos dizer assim, com esse aditivo de radiador, eles fazem o meu carro ficar tão gelado que às vezes eu tenho que colocar um papelão no radiador para pôr pouco ar para subir a temperatura. Legal. Olhem que legal, gente. Um especialista, piloto há beirando 40 anos, consultor, coach, comentarista, falando que o fluido de freio... Vamos destacar, né? A Hi-Tech tem vários produtos, mas destacando o fluido de freio da Hi-Tech como o principal produto. Se eu não usasse, eu não seria leviano em falar o que eu falei. Eu tenho certeza. É que eu tenho experiência viva disso daí. Eu uso mesmo e é muito bom, o DOT 4. E tem o DOT 5 também, que é tão bom o DOT 4 que eu ainda não precisei usar o DOT 5. Que é uma inovação, vai vir aí o DOT 5i com um outro... que eu quero... Tem um plus? Eu até vou. Eu ouvi ele falar, mas não quis perguntar para não ser inconveniente. Mas eu até vou na feira agora da Automec, porque lá ele falou que ia mostrar pra gente o que é esse DOT 5i ou A, sei lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou contigo. Pronto. E como é que é essa questão do comentarista aí? É muito legal. Isso é um sonho que eu tinha. E qual que é a maior dificuldade em transmitir tudo isso pra... É você não estar nervoso. E isso só vem com o tempo. Mas 100% você nunca deixa de estar nervoso. Porque é assim, ó. O que um comentarista ou um narrador tem que fazer? Primeira coisa, falar a gramática certa, falar corretamente. Não cortar o S. Não deixar o plural como singular, sendo que tinha que ser plural. Isso eu tenho muito medo de errar. E erro. Mas é uma coisa que me deixa apreensivo. Sim. Outra coisa é você usar a gramática, montar frase equivocada, de uma forma que não é legal. Isso também me deixa apreensivo. E o principal é você passar para quem está assistindo uma coisa legal. Não uma coisa que se transforme, depois de alguns minutos, em tédio. Se isso acontece, o cara muda de canal na hora. O automobilismo perto do futebol tem uma cultura diferente. O automobilismo hoje vem em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. E eu imputo ao segundo lugar, eu coloco no pódio em segundo lugar, o automobilismo. Depois vem vôlei, o tênis agora está forte por causa do João. O moleque está voando nas quadras. Isso eu gosto do tênis, mas chama muita atenção do brasileiro, porque é um brasileiro fazendo frente aos gringos, como o Ayrton fez na época dele. Daqui a pouco nós vamos chegar aí. Então, eu tenho certeza que a minha apreensão é mais para conseguir levar emoção com os comentários que eu faço, do que deixar a coisa mais fria. Então, por exemplo, o que eu costumo falar? Aquilo que o telespectador não está enxergando. Então eu consigo produzir uma história diferente daquela que ele tá passando, para não ser redundante, né? O cara rodou, fala, o cara rodou. Pô, eu tô vendo que o cara rodou. Mas ele não tá vendo que tá tendo uma disputa pelo quarto ou quinto lugar, ou terceiro e quarto lugares, ou pelo segundo e terceiro, porque o primeiro abriu e sumiu e virou monótono. Vai ganhar. Exatamente. Aí eu procuro... trazer um elemento surpresa. Então eu costumo... Não, mas eu procuro fazer... esse tipo de comentário para chamar a atenção do cara e colocar ele na frente da televisão e não mudar o canal. E sabe o que eu vejo, Pimenta? Tem muito cara técnico. Eu já assisti algumas narrações que o cara usava uma linguagem que eu tive que dar um Google. Então, você sabe que no começo, você falou uma coisa muito legal. No começo eu era muito técnico. Aí começaram a me chamar a atenção. Pô, mas você fala umas coisas que a gente não entende. Quem entende são vocês. E eu comecei a tentar, sem deixar a técnica... eu tentei falar um pouco mais a linguagem simples, mais normal, entendeu? A gente nunca acerta, né, cara? Mas eu espero estar melhorando, essa é a verdade. E o que eu falo? Vou te assistir, nunca vi um comentário. Mas você sabe o que eu peço para todos? Feedback. Não me deixem na zona de conforto. O ser humano, quando entra na zona de conforto, ele cai. Então, fala que eu tô ruim, fala que a minha voz é ruim, fala que eu falo baixo, fala qualquer coisa, mas não fala, foi muito legal. Sim. Entendeu? É tipo um carro de corrida. Eu entro no box, eu fiz o primeiro tempo. O preparador chega aí, Pimenta, como é que é o teu carro? Cara, precisamos melhorar. Senão ele vai sentar e ficar esperando. Legal. Pimenta, é muita informação, né, cara? Realmente você tem... Você é uma
Cara, uma junção de conteúdo. É gostoso estar aqui com você, de verdade. Obrigado. De verdade, cara, eu tô muito à vontade e aprendendo demais. Que bom. E, cara, como você concilia pai, avô, coach, mentor, consultor, é muita coisa para um cara só. O Pimenta fica muito apimentado aí. Olha, na verdade é assim, quando você faz com amor as coisas, você encontra tempo para tudo e você consegue colocar qualidade em tudo. Eu, pelo menos, procuro dar qualidade em tudo que eu faço. Mas se você não tiver um amparo familiar, esquece. Você não consegue conquistar o teu objetivo. Então eu tenho que ter muita paciência da minha mulher, das minhas filhas, das minhas Qual a netas. idade delas? Suas filhas? A Ellen tem 33, eu tenho 63, a Ellen 33, a Débora 30. Eu tenho 2 enteados, um com 35 e um com 33. E 2 netas. A Helena vai fazer 4 anos e a Malu fez um ano, está com 1 ano e alguns meses. Legal. Então a família me ajuda muito, ela dá um suporte muito grande para mim. Mas é o amor, cara. Se não tiver amor pelo que eu faço, eu não conseguiria. Você tira a força da família. Porque eu preciso acordar 4 horas da manhã. E quando você eu viaja? vou fácil. Gente, ele chegou de viagem agora. Eu cheguei agora, eu estava em Tarumã, treinando um piloto lá que vai andar na Turismo Nacional com a gente. E cheguei 8h10, 8 horas, 15 para as 8 aterrissou, mas eu peguei a moto e vim para cá com ele. Mas eu gosto disso, é legal. O tempo passa rápido. Eu vou chegar com 70 anos muito rápido. Não quero como isso. Infelizmente o tempo passa rápido aqui. Tá acabando. Eu já vi. Estourei o tempo. Pra variar. Nada. E assim, até pra mim, sabe? De verdade, eu senti uma vontade de... Eu sempre senti... eu não me considero um bom piloto, tá? Eu brinquei aqui. Eu nunca bati um carro. Já é um bom sinal. Já bati parado quando bateram em mim. Já é um bom sinal. Aliás, mostra que você é lento. Eu vou mudar a colocação. Aí é que tá, eu não acelero porque eu sempre penso nas pessoas. E um piloto, cara, ele pega uma máquina e já tive carros com muita performance que eu não tirava o melhor do carro. Okay. Mas me despertou um pouco da vontade de ir pra uma pista. Porque ali você pode acelerar. Isso. Ali é a tua missão. Com técnica. Que conselho que você dá, assim, pra mim, pros Eduardos Liras da vida, que pilotam há muito tempo, mas nunca entraram num carro de corrida? Então é assim, ó. Quando eu tinha 18 anos, 17 anos, meu pai deixou nas minhas mãos um Maverick V8. Eu rebaixei, meti roda gaúcha, pus um volante desse tamanho e meti escapamento. Mas eu nunca corri, eu nunca acelerei. Que eu achava uma idiotice os caras que iam na Marginal Pinto, cada um, mas eu achava. Os caras eram uns idiotas, estragavam os carros, gastavam uma puta grana, eu ia lá assistir, eu ficava no Pandoro vendo. E eu nunca pus para acelerar meu carro. Primeiro que eu ia tomar um pau, porque o motor dos caras era muito melhor que o meu. Meu motor era V8, mas era original, então eu ia tomar um cacete. Então eu nunca me coloquei a esse tipo de atitude, nunca fiz isso. Quando eu comecei a correr, eu percebi que quem acelera na rua realmente é um cara que não tem noção do que é realmente acelerar. Às vezes eu vejo... Inconsequente. Eu dei uma aula uma vez para um cara, faz muito tempo isso, muito tempo. Uma das primeiras aulas que eu dei. O cara me contratou. E eu cheguei no autódromo, eram 8 horas da manhã, o cara chegou 10 horas. Já me irritou, porque eu gosto de marcar e chegar. Tem que ser... responsável. O cara chegou 2 horas depois, mas tudo bem, já estava pago, faz o que ele quer, se não quiser guiar também, tá pago. Ele chegou com uma BMW, uma 340, sei lá, uma puta BMW, uma máquina. E veio contando a historinha dele. Puta que pariu, eu andei na Castelo Branco a 200 por hora, dei um pau, vim pela direita, tinha um ônibus. Tá bom. Ganhou o quê? Pensei comigo. E ele se achou... Peito inflado. Achou que era o cara. Era bom. Falei, é o seguinte, vamos conversar aqui. Primeiro eu dou um briefingzinho, né? Eu desenho a pista numa lousa, aquela que apaga com caneta piloto, né?
Aí eu falo aqui, e eu conversando lá, eu olhava para ele não estava nem aí com o que eu estava falando. Cara, eu queria jogar a lousa na cabeça dele. E eu me segurei, contei até 1080 e acalmei. Aí eu larguei a caneta e falei, bom, vamos pro carro que você já sabe tudo aqui. Aí ele se tocou que eu fui irônico. Não, falei, não, aqui acabou, já vamos pro carro. Eu vou dar 3 voltas rápidas, você vai do lado e depois é você que vai, tá bom? Tá bom. Mandei o pau, cara. Só que eu aumentei o nível de gravidade, mas tudo sob o meu domínio. Legal isso. Estava na mão. Então, na junção, eu fiz a junção, mandei o pé e fui lá para a área verde, que é para a zebra, que é o meu normal. Só que eu deixei o carro escapar mais, foi para a terra. Chegou na terra, eu tinha certeza que ia acontecer, isso já aconteceu. A traseira perde o gripe, porque ela está no asfalto. Do asfalto tem um gripe, tem um contato com o pneu, é um tipo de gripe, tá aderindo. Aí entra na zebra, a zebra é tinta, tem uma outra temperatura, é uma outra aderência, menor, já dá uma balançada. A hora que eu pus na terra, a traseira voou, eu dei contra esse texto e não tirei o pé. Mas isso era uma coisa que a gente... E você olhava pro cara? Não olhei. E dei as 3 voltas fazendo essas traquitana com o cara. A hora que parou, ele estava segurando aqui, não, aqui no banco e aqui no Santo Antônio. Dessa cor. Aí eu falei, ô Xará, que eu tava com um pouco de raiva dele por ele ter me... Aí eu falei, ô Xará, já acabamos, pode soltar aí, vem você agora. Sabe o que ele virou pra mim e falou? Ah, porque era um gol que eu coloquei pra guiar. Aí ele falou, é isso aí que nós vamos treinar? Eu já senti, logo de cara... Antes de entrar. Antes de eu dar a aulinha pra ele aqui. Sim. É isso aí que nós vamos andar? Como quem diz, essa droga desse carro aí. Eu falei, é isso aí, é isso aqui, eu já tinha falado com você. Mas é lento, né? Aí contou a passagem dele na Castelo Branco. Né? Aí depois das 3 voltas eu falei, ô Xará, bati na perna dele, pode sair, que aí você que vinha agora, pode ficar tranquilo, está tenso. Ele virou pra mim e falou, Pimenta, eu não vou dar conta de fazer isso que você fez, não. As suas trocas de marcha, punta-taco, eu não vou dar conta. Aí ele veio pra terra, aí ele entendeu a parada. Demorou 2 dias, ele estava virando muito bem. Mas o que eu quero dizer com isso, eu usei esse exemplo para dizer, a pista é pista, vai lá e manda o sapato. Mas você está colocando a tua vida em risco e das dos pessoas, outros, cara. Então, verdade. eu não acelero mais na rua, não. Mas demorou para eu pensar assim, viu? Realmente você é um cara com essência, assim. Puta, eu tô sentindo que tá acabando. Sabe? Essa frase dele é igual... Sabe quando o massagista começa a bater assim nas costas? Tipo, acabou o tempo. É porque é gostoso, né? Mas você vai voltar, viu? Tá bom, obrigado. Saiba que você vai voltar. Mas eu te vendo ali, a sua sensibilidade, antes de entrar em cena aqui com a gente, realmente você tem um olhar pra dentro. Então, cara, parabéns, sabe? É uma satisfação. Eu já ouvi muito o seu nome aí no... Obrigado. Como eu disse a você, eu também tenho muito contato com o automobilismo. Você sabe que eu vou abrir um pouquinho meu coração. Muita gente me conhece de longe. E muita gente enxerga o Pimenta de uma forma muito diferente do que realmente eu sou. Mas o automobilismo me fez assim. E eu vou te explicar por quê. No meu começo, eu não tinha dinheiro para fazer o cheque e guiar. Sim. Eu tinha que conquistar dinheiro. Sim. E eu tinha que fazer bem feito para ter o apoio. Eu tinha que criar uma história para vender o meu produto. Quem é o produto? Sou eu. Então eu ia lá, eu não ia para brincar, para ter resenha, eu ia para correr, para ganhar corrida. Tá. Então eu nunca tive muitos amigos, porque eu não tinha tempo para fazer amizade. Então teve uma época até que o meu apelido era Estrelinha. Porque eu não conversava. Mas, cara, cada um tem não é preferência, mas uma obrigação. Não é nem obrigação que eu quero falar. Cada um tem uma sina, tem um caminho. Eu escolhi esse caminho. Legal. Então, eu tinha que realmente fazer uma coisa séria. E a maioria não faz isso. Então, eu era amador pensando como profissional. A maioria é amador, pensa como amador. Por isso que não consegue melhorar no automobilismo. O automobilismo não leva desaforo. Ou você faz a coisa correta ou não faz. Então, para eu conseguir chegar até aqui, cara, eu tive que angariar muitos inimigos. Mas quando as pessoas me conhecem, falam, cara,
Eu não estou me vendendo, não, pelo amor de Deus, mas é fato. Várias vezes, vários caras falaram para mim, cara, eu achava você um cara arrogante, prepotente, bravo, querendo brigar com todo mundo. Não, eu só vou atrás dos meus direitos e eu não quero ser passado para trás. Mas eu sou um cara muito afável, sabe? Eu sou muito coração, velho, muito. Esses dias atrás, a gente indo para Campo Grande, um amigo meu, a PP Motorsport, eu até fiz uma livezinha, fiz um podcast? Não, no Instagram, eu mesmo me filmei, eu não sei como é que fala isso. E eu falei sobre duas coisas, sobre a minha alegria de ter quase 700 mil pessoas visualizando uma corrida minha, e também pela tristeza de um amigo meu, e me emocionou muito. O cara perdeu o caminhão, cara, pegou fogo. O Kleber conhece ele? O caminhão pegou fogo na estrada, acabou com tudo, com o cavalo e com a carreta, eles só conseguiram salvar os 2 caminhões de corrida. Cara, você sabe o que é isso? Vendo o dinheiro do cara virar fuligem. Então isso me tocou muito, cara. E eu realmente sou um cara... Depois que meu pai morreu, eu choro com muita facilidade. Porque eu sou eu mesmo. Eu sempre fui um cara muito emoção, muito... Eu vibro... Mas é notório. É notório. E você transmite... Você tem uma energia boa, cara. Obrigado. De verdade. Obrigado mesmo. Você trouxe uma atmosfera... Pra mim é um troféu ouvir isso. Que eu ganho, mais um troféu que eu ganho na vida. E eu sou muito disso. Cara, quando eu toco em alguém, quando eu vejo alguém, sabe, eu tenho muita... Nunca sou bom não, mas eu tenho muita sensibilidade. Bacana, legal. Obrigado. Manda um recado rápido pra Hi-Tech, hein? Cara, eu antes de mais nada, eu conheci o Rogério Fragata, que é um dos filhos, né? Eu achava que a Viviane Fragata era sozinha, mas eu percebi que ele me passou um exemplo de família, de vida, né? A minha mãe, graças a Deus, é viva e eu a amo muito. E eu queria muito conhecer a mãe desse cara. Olha aí, ó. Não, mas a gente vai viabilizar esse encontro. Eu queria ir em Mogi Guaçu, se não me engano. Mogi Mirim. Mogi das Cruzes. Das Cruzes, Eu queria ir para conhecer a fábrica, obviamente, mas me despertou muito interesse conhecer a mãe. Que ele falou com muita ternura, muito respeito. Legal. E eu não vejo muito isso hoje em dia. Né? Mas a Hi-Tech é diferente. Eu gostei muito dele. É um cara muito humilde. Eu gosto das pessoas. Frescura não é comigo. Zero. Não é. Legal. Falando em recado, rapidamente, queria que você mandasse aí um abraço pro Roberval. Você falou muito dele. Eu assisti o Roberval aí agora nesse final de semana. Chegou na frente. Na verdade, eu mando o meu abraço a todos os amigos que eu conquistei no automobilismo. Todos eu respeito, todos eu gosto, cada um do seu jeito e da sua forma, e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. E tem pessoas que marcaram fortemente na minha vida, o Roberval foi um deles, com certeza, mas eu não posso deixar de falar do Odair dos Santos, do Daniel Gianfratti, do Daniel Kellerman, que são pessoas que realmente fazem o Pimenta continuar como piloto. Entende? Continuar como coach. Sustentam o piloto. Sustenta. Essa vontade de continuar. Não, toda essa base, eu não me vejo, inclusive, parado, mas uma hora eu vou parar. Mas eu não consigo me enxergar. Então, Daniel Kellerman, muito obrigado por tudo que você faz e me apoia. O Gianfratti, a mesma coisa. É tanto nome, cara, que eu vou ser realmente leviano em falar 2, 3, mas esses 2 estão presentes na minha vida atualmente. São os caras que realmente eu devo... na verdade, vamos fazer assim, Daniel Kellerman e Daniel Gianfratti, vocês 2 representam todos aqueles que me empurraram, me levaram, me fizeram conquistar aquilo que eu queria e que eu amava, e que eu amo, que é ser piloto de corrida. O coach, o comentarista, todo mais veio no vácuo, mas o que eu realmente sempre quis ser foi piloto. Então, vocês estão representando todos aqueles caras que me ajudaram e me apoiaram. Muito obrigado. E também o Fernando da Anesis, o William, o Wellington da Radial Radiadores, o Fujita do Poker Antares Poker, que eu gosto de jogar poker, é o dono do clube. Do pokerzinho. Então vou te convidar para conhecer o Fujita. O pessoal da Real Radiadores, como eu falei, o Maurélio da Sparco, o meu muito obrigado por vocês estarem junto comigo. Legal. Pimenta, realmente você apimentou aqui
Obrigado. O nosso estúdio com sabor de verdade, com sabor de leveza. Cara, que bate-papo gostoso. Legal, Lira. Sabe? Obrigado Espero, mesmo. a De gente vai coração, se muito ver. obrigado. Eu tô te conhecendo depois de um tempo, mas já te chamo de amigo. Tá, E igual. aqui a casa é sua também, cara. Muito obrigado. Quando E você dia quiser 19 e voltar, 20, eu vou estar tamo lá. lá. Vamos bater roda com o Kleber. Cara, obrigado mais uma vez Valeu. pela sua disponibilidade, pelo teu tempo e por ter dividido um pouco da sua experiência. E aqui a gente encerra mais um podcast high-tech, aditivando a vida das pessoas. Muito obrigado, valeu.